uma gestão inteligente das preocupações. Eu comecei essa reunião com uma pergunta, né? E a Kátia nos ajudou aqui respondendo se era possível a gente ficar sem se preocupar. É possível não se preocupar? E aí a Kátia respondeu que não, verdadeiramente ela tem razão. Nós não temos como não nos preocupar, porque a preocupação é algo que já vem de Deus. Deus criou a gente, né, quando estava formando lá o nosso interior, a nossa alma, as características. Então, eles vão imaginar, eles vão raciocinar, eles vão trabalhar com a lógica. Deus foi criando tudo isso. Vão ter a intenção, as motivações de cada um e tal. E ele criou alguns mecanismos para que a gente possa lidar com o mundo. E um deles é a preocupação. Então, queridos, eu queria a primeira coisa, tirar uma carga das suas costas, né? Porque normalmente, quando a gente se preocupa demais, a gente acha que a gente está fazendo errado, né? Quando a gente está, não, eu tenho que não me preocupar com isso. Não vai acontecer nunca isso, né? Porque a gente vai se preocupar. Se preocupar faz parte da estrutura básica humana criada por Deus. Você já imaginou alguém que não se preocupa com nada? Como vai ser a vida dessa pessoa? Vai ser uma vida que não vai sair, né, do nada, né? Que vai continuar lá patinando sem sair do lugar. Então, vai acontecendo os problemas, vai chegando as adversidades, a pessoa não se preocupa, não está nem aí. Então, tem que fazer o negócio amanhã, ela não se prepara. Tem que resolver uma coisa agora, no relacionamento, não se prepara. Então, é uma pessoa que vai viver como papel na ventania, né? Vai viver para onde o vento soprar, ela vai. E, normalmente, quando a gente não toma uma decisão, alguém ou alguma situação, nós aprendemos isso aqui também, acaba tomando a decisão pela gente, mas nem sempre é a melhor decisão. Então, acontece isso com quem não se preocupa. Não se preocupar, inclusive, é um problema realmente cognitivo, um problema emocional da pessoa. A pessoa que não se preocupa com nada, que não está nem aí com nada, é uma questão que ela tem que se tratar de verdade, porque um ser humano normal é alguém que se preocupa, sim. Então, eu tenho meu trabalho amanhã, eu tenho horário para mim entrar, eu tenho que os meus afazeres, eu tenho a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Então, a gente se preocupa, sim, queridos, com aquilo que nós vamos falar, né? Eu me preocupo, por exemplo, com aquilo que eu vou falar aqui para os irmãos, para que vocês não entendam errado e acabem machucando algum coração, né? Então, a gente se preocupa, é normal, tá bom? Então, olha só, tira essa carga. De vez em quando, a gente coloca umas cargas na nossa mente que são desnecessárias, tá? Uma delas eu já estou te falando, se preocupar é normal. Então, assim, não fique desesperado quando essa preocupação parece que não vai embora. Meu Deus, o que eu faço? Eu queria ser alguém que não me preocupasse com as coisas. Você vai perceber que tem como você fazer uma gestão inteligente disso. E isso, sim, é mais humano ainda, né? Porque você vai assumir o protagonismo da sua vida. E Deus te deu essa capacidade, te deu uma identidade, te deu a capacidade de você fazer essa gestão aqui dentro, né, no seu interior. Então, isso é mais humano ainda, mas se preocupar é uma reação do nosso corpo, uma reação da nossa mente diante das adversidades ou daquilo que acontece em nossas vidas. Eu até anotei aqui, ó, no dicionário, preocupação significa prevenção. Alguém prevenido vale por dois, já diz o ditado. É uma opinião antecipada, ou é uma primeira impressão de algo que aconteceu, né, de alguma situação. Isso é preocupação, tá bom? Então, isso é normal. Agora, o que não é normal, querido? O que não é normal a gente passar, né, acabar passando desse ponto? O normal é quando a gente extrapola o limite e aquilo que era uma preocupação que deveria acender uma luzinha dentro da gente para a gente cuidar de determinada área, para a gente trabalhar um determinado relacionamento, para a gente fazer alguma coisa, essa luzinha que deveria acender somente para indicar, olha, Wagner, cuida da sua saúde, olha a preocupação acendeu, cuida do seu casamento, cuida do seu filho. O que é o que eu faço? Eu deixo as coisas que ele está me apontando e eu fico olhando só para aquela luzinha dentro de mim. Então, em vez de eu olhar, né? Então você está apontando para a minha saúde? Tá bom, então eu vou cuidar, vou fazer aquilo. A gente vai aprender como que faz, tá? Aí eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Não, o que eu faço? Eu fico dando
a minha vida, eu fico negociando aquilo que deveria ser inegociável dentro de mim, aquilo que é importante, com aquela luzinha. Mas aquela luzinha chamada preocupação, ela só está lá para apontar só, é que nem o carro. Você está andando aqui com o carro, aí apareceu uma luzinha lá, o que, é que você vai fazer? Opa, apareceu a luzinha do óleo, da água, eu vou parar o carro no mecânico e vou perguntar para ele o que está acontecendo e vou resolver esse problema. Mas quando a preocupação ela começa a tomar conta da minha vida, é como se eu entregasse a minha vida para aquela luzinha que acendeu e ficasse transitando, né? Em órbita, melhor dizendo, em órbita daquela luzinha. Meu Deus, essa preocupação, o que está acontecendo, isso, eu não consigo dormir, não consigo comer. Por quê? Porque eu estou transitando naquela órbita daquela luzinha. Então, você vê como que é tão difícil essa questão da gente ficar ligado 24 horas, da gente se importar demais, né, com as preocupações. A gente nem sequer resolve o problema. Por quê? Porque a preocupação é uma placa. Então, se eu estou indo aqui para Jundiaí, eu moro na Várzea, todo mundo sabe, eu estou indo para Jundiaí, tem lá a placa, sentido Jundiaí. Se eu olhar para a placa, então para cá que é Jundiaí, eu vou e eu entro para o lugar onde eu quero entrar, ok, a placa me serviu, mas se eu paro o meu carro e eu fico olhando para aquela placa, meu Deus, é para lá que é Jundiaí, o que eu faço agora? Eu achei que é para outro lado, mas é para lá. Você entendeu? Eu estou me entregando, eu estou matando o meu tempo, eu estou me paralisando a minha vida por causa daquela placa. E a preocupação é assim. A preocupação, ela justamente quando a gente não sabe fazer essa gestão de apontar, ela está apontando para o lugar onde a gente tem que ir, a gente acaba dando a ela uma força que ela não deveria ter. Ela deveria ter a força de uma placa, de uma luzinha que está indicando algo, mas não a força em si para fazer com que a minha vida fique parada. Alguém, por exemplo, que ele tem uma preocupação exacerbada com alguma área da sua vida, você pode perceber que ele não consegue resolver aquela área. Por quê? Porque ele está preocupado com algo que é anterior, preocupado com a luzinha que está acesa e não em resolver a situação em si. E aquilo que vai matando o nosso coração, aquilo vai roubando o nosso ânimo, aquilo vai roubando a nossa alegria de viver, aquilo vai destruindo o nosso interior, o medo se apropria, a tristeza se apropria da gente, e a gente fica lá, né, correndo de um lado para o outro, né? Nesse momento, na nossa cabeça, a gente fica correndo de um lado para o outro sem saber como a gente resolve aquilo. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo, dando uma olhada de fora, né? Alguém que está olhando de fora para mim, o que eu estou fazendo é justamente isso. Eu estou orbitando em torno de uma luzinha que deveria apenas apontar o lugar para mim. Olha, naquele lugar que eu tenho que resolver, que eu tenho que ir, então tá bom. Então eu vou lá e vou tentar resolver. Eu quero, antes de a gente entrar para resolver essa questão, o que eu acho que nós devemos fazer, né, é a gente entender o porquê que isso está acontecendo com tanta frequência no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, eu quero trazer dois pensamentos aqui para a gente ampliar a nossa mente em relação à preocupação. Por quê? Porque, principalmente, os problemas emocionais, eles têm a força de fazer assim com a nossa visão. Ó. Não sei se você está vendo aí, ó. Ele faz assim, ele pega a nossa visão e coloca só em cima dele. Então, a gente acaba olhando só para aquele problema, que no caso de hoje é a preocupação que a gente está tratando. Uma das coisas que a gente tem que fazer é ampliar um pouco a nossa visão. Então, eu queria trazer duas questões que estão acontecendo na nossa sociedade, que estão contribuindo para que a preocupação tome um lugar na nossa vida que não deveria tomar, tá? Então, eu vou ampliar a sua visão, se você me permitir, essa noite. Primeiro, é uma sociedade que inverte valores. Perceba, na mídia, na música, na cultura, na educação, em todos os setores da nossa sociedade, nós temos uma sociedade que inverte valores com uma força muito grande, com uma força realmente destruidora. Então, a gente tem a subversão da família, a gente tem a desvalorização de coisas que deveriam ser importantes para a família, para as pessoas. Então, a gente tem essa inversão de valores em cada situação, querido. A gente tem, hoje, por exemplo, a glorificação do banditismo e as pessoas contra
os policiais, a gente tem uma questão na educação onde principalmente os pais que criam os filhos, não se pode disciplinar mais os filhos, meu Deus, coitadinho, tadinho, por quê? Porque você disciplina, não sei o quê, não. Então a pessoa ela não pode, tem que deixar o filho crescer de qualquer jeito. Você tem toda uma inversão de valores que está passando em todas as áreas. Qualquer área, olha, qualquer área da educação, da sociedade. Fica de frente com ela e começa a avaliar essa área em relação ao que você aprendeu no passado ou em relação àquilo que a Bíblia fala. Você vai perceber que está acontecendo uma inversão de valores. Dentro dessa proposta, nós acabamos sendo também vítimas daquilo que está acontecendo no mundo. Pois bem, então, dentro de mim, há algum tempo atrás, eu tinha uma questão muito tranquila de quais são os valores, o que é mais importante na minha vida. E eu fazia uma gestão disso muito tranquila. Agora que nós estamos debaixo de uma doutrinação, de inversão de valores na nossa sociedade em todas as áreas, a gente acaba trazendo isso para dentro de nós. E aquilo que era uma prioridade estabelecida para mim acaba, então, se misturando. E aí eu acabo dando muita força para aquilo que não deveria ter tanta força assim dentro de mim e acabo deixando de lado aquilo que realmente é importante na minha vida. Então, nós vivemos, queridos, olha, o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, lembre-se disso. Nós vivemos uma sociedade que inverte valores. E essa inversão de valores acaba, de uma forma ou de outra, atingindo a gente, tá bom? Então, existe uma construção aí, não é simplesmente algo que está acontecendo com você por causa de você, que é só você que... Não, não, não. Existe uma inversão de valores total, o sistema do mundo trabalhando, o diabo trabalhando, para fazer com que dentro do ser humano aconteça, porque ele sabe que se inverter o valor dele, ser humano, ele vai inevitavelmente perder a sua vida. Segundo, nós temos uma sociedade que vive, eu já falei isso aqui algumas vezes, uma superficialidade de vida muito grande. No passado, quais eram as preocupações das pessoas? Uma preocupação, de repente, com aquilo que ele vai comer, que ele precisa fazer, educar um filho, não sei, uma preocupação que realmente valia a pena a pessoa lutar por aquilo. Mas hoje o que a gente tem? A gente tem algumas preocupações que são muito superficiais e são características da nossa sociedade. Por exemplo, alguém que fica triste porque ele postou alguma coisa na internet e ninguém curtiu. Alguém que fica triste porque ele colocou alguma coisa lá na internet e alguém colocou um comentário negativo. Então, queridos, olha que coisa mais superficial. Ou seja, eu vendo aquilo que eu tenho tão caro dentro de mim, que é a minha vida emocional, por algo que uma pessoa escreveu lá, que eu nem sei quem que é, não conhece um pingo da minha vida. Você entendeu? Então, são coisas que no passado não tinha. Até porque não tinha rede social, nem internet, nem nada. Mas, com o advento dessas coisas, algumas preocupações nossas se tornaram demasiadamente superficiais. E uma sociedade superficial, ela tem dificuldade de se aprofundar tanto dentro dela, quanto na vida que Deus construiu para nós vivermos. Ou seja, a vida com Deus é uma vida profunda, porque Ele é um ser eterno. Agora, dentro dessa sociedade nossa, as preocupações se tornam muito fúteis, muito superficiais, como essa que eu citei para vocês. E aí, isso acaba fragilizando o nosso interior. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que existe um trabalhar do inimigo, um trabalhar do mundo espiritual maligno, quer as pessoas entendam, aceitem ou não, que justamente está lá para fazer com que a nossa vida ela inverta os papéis, abramos mão das prioridades que Deus estabeleceu. E dessa forma, a gente acaba, então, sofrendo com tudo aquilo que está acontecendo. Dito isso, irmãos, a gente precisa estar com a nossa mente aberta. Agora, a gente precisa entender como nós fazemos, já que está tudo dessa forma, como agora, então, eu, Wagner, faço essa gestão das minhas preocupações
para que eu não morra diante daquilo que o mundo está propondo para a minha vida. Agora que eu sei que os valores realmente estão invertidos nesse mundo, agora que eu sei que muitas coisas são muitas preocupações nem deveriam passar pela minha cabeça, como que eu vou fazer agora para mim trabalhar essas questões? É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero começar falando sobre isso, compartilhando com você um versículo que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha, estou colocando aqui na tela. Tá? Que é um versículo que as pessoas usam ele, mas não usam na sua forma mais profunda. Eu queria pensar um pouquinho com você sobre ele. Lá está escrito assim, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu queria que você pegasse essa frase aqui, ó, não vos embriagueis. Para mim é importante para a nossa ministração hoje. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Calma, não vou falar de bebida alcoólica, coisa nenhuma, não tem nada a ver, tá? Muitas pessoas acham que aquele versículo só está falando sobre isso, da pessoa não se embriagar com vinho, mas aquele versículo, assim como a Bíblia, ela é extremamente profunda. E aquela forma de Paulo falar é uma verdade, mas também é simplesmente uma figura para que a gente possa trazer para dentro de nós algumas revelações da palavra de Deus. Quando Paulo usa essa figura de não vos embriagar com vinho, como alguém que está embriagado com vinho fica? Ele fica bem, ele fica uma pessoa normal, alguém que está bêbado, né, embriagado com vinho. O que você acha? Ele fica com seus sentidos totalmente normal, como ele fica? A pessoa fica completamente entregue, né? A pessoa fica realmente desastrosa a vida dela, vai ficar caindo pelos cantos, a pessoa vai passar por um momento difícil. Então, essa figura da pessoa que acabou se entregando, ficando embriagado com vinho, é a figura que Paulo traz para que nós tratemos a nossa vida em cada uma dessas áreas. É uma figura que ele traz para nós tratarmos a nossa vida em cada uma das áreas que nós vivemos. Hoje em dia, é muito fácil nós nos embriagarmos com as coisas que o mundo nos propõe, com as adversidades, com o trabalho, com aquilo que não deu certo na nossa vida, com o passado, com as coisas que a gente gostaria, com a nossa ansiedade, com as nossas coisas para o futuro. E isso vai gerando dentro de nós uma preocupação muito grande, que faz com que a gente comece a viver, assim como alguém que está embriagado, de verdade, em função daquela preocupação. Alguém que está embriagado com um vinho, por exemplo, ele está vivendo em função daquele álcool que está no sangue dela. Nós, do outro lado, né, pensando dessa forma, a pessoa que acaba se embriagando com as coisas que esse mundo propõe, com os objetivos materialistas, com aquilo que as pessoas falam, com tantas e tantas coisas que o mundo nos propõe, e a pessoa acaba olhando para aquilo de uma maneira fixa e tem que ser daquela forma, essa pessoa acaba vivendo em função, queridos, daquilo que está dentro do seu coração. E aquilo vai gerando uma preocupação muito grande, e essa preocupação começa a comprometer a nossa estrutura emocional interna. Perceba, normalmente, quando algo está causando muita preocupação dentro do nosso coração, é que a gente está consumindo demais daquilo. É assim ou não? Quando eu estou preocupado demasiadamente com algo, é porque eu estou pensando demais naquilo. Ou seja, eu estou me embriagando com aquilo, eu estou me embriagando com a minha falta de emprego, eu estou me embriagando com o meu problema no relacionamento. Mas eu faço uma pergunta para você. A sua vida se resume a uma falta de emprego? A sua vida se resume a um problema no relacionamento? Olha só, a sua vida se resume a um erro do passado? A sua vida inteira é um erro que você cometeu no passado? Não, queridos. Com certeza não.
A nossa vida ela é muito maior, muito mais incrível, muito mais poderosa em Deus. Tem um propósito muito mais profundo do que todos os atos que nós cometemos ou todos os atos que cometeram com a gente. Quando eu vendo o meu, eu negocio o meu emocional para me embriagar com aquilo que me causa preocupação, aquilo tem o poder de vir para dentro do meu coração e começar a destruir o meu emocional. Aí a gente acaba ficando sem comer, ficando sem dormir, a gente fica desesperado, a esperança vai embora da nossa vida, a nossa fé vai lá embaixo, o nosso ânimo é negociado. Por quê? Porque se eu dar um passinho para trás, eu vou ver que eu estou me embriagando com alguns pensamentos que não convêm para a minha vida. Mas lá, Paulo fala, não vos embriagueis, lá naquele caso, com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é eu me encher do Espírito Santo? Para mim fazer essa gestão, querido, de sair de me embriagar e me encher do Espírito Santo, eu preciso fazer uma escolha. É a isso que eu chamo de gestão inteligente. Então, é impossível você não pensar no seu desemprego. É impossível você não pensar no seu problema que você tem com seu filho, com quem seja que for. Não, mas você tem que fazer uma gestão da seguinte forma. Eu tenho essa preocupação, mas eu não vou me embriagar com ela. Pelo contrário, eu vou me encher do Espírito. Como que eu faço isso, querido? Veja, mais uma vez, não é na nossa força, não é, isso aqui é o que eu estou dizendo para você, não é autoajuda, não é nada disso, querido, não é não é uma técnica que eu estou passando para você, não. Eu estou apenas te convidando a, quando você perceber, aí que está a importância da gente estar sempre, queridos, fazendo uma gestão dos nossos pensamentos. Não simplesmente pensando, mas fazendo uma gestão, perguntando o que é que eu estou pensando, por que que isso está na minha mente, está tomando conta de tanto espaço dentro de mim. Então, quando eu percebo que eu estou pensando em algo que me preocupa demasiadamente, eu preciso fazer uma escolha de eu me encher do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele espaço que a preocupação ela ia inflar e ela ia tomar conta da minha mente, agora, quando eu faço a escolha de me virar para o Espírito, é ele quem vai se expandir dentro de mim. E uma vez que ele se expande dentro de mim, ele me ajuda a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Perceba que quando a preocupação toma conta da nossa vida, a gente não consegue entregar a nossa mente para outras coisas. Por que que isso acontece? Porque quando a preocupação ela se expande, toma conta total do nosso interior, nesse ponto a gente já está embriagado. Perceba como alguém que está embriagado com vinho, por exemplo, fica. Se alguém ele bebeu demais, mas ele quer, naquele momento que o álcool ainda está no seu sangue, ele consegue ficar certo, de pé, andar, dirigir o seu carro, fazer as coisas? Não consegue, querido. Mesmo que ele queira mais, ele já se embriagou, o álcool já está dentro dele fazendo aquele efeito negativo. A mesma coisa acontece conosco. Se eu deixar que a preocupação ela se expanda dentro do meu coração, de maneira a me dominar totalmente, naquele desespero, eu não vou conseguir realmente sair. E aí vai ser só pensamento negativo atrás de pensamento negativo, a fome vai embora, aquela tensão aparece nos nossos ombros, no nosso pescoço, é uma gastrite que aparece, é uma falta de sono, de vontade de comer. Por quê? Porque eu estou dentro do processo da embriaguez, tá? Esse é um processo emocional da embriaguez. Fica lá, querido, fica lá. E isso vai trazendo algo prejudicial para a nossa vida. Quando eu devo atuar? Como Paulo fala, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu começar a entender, olha só a importância de eu pensar naquilo que eu estou pensando.
Quando eu ver que eu estou pensando demais em determinado problema na minha vida, você vai pensar, lógico, a gente vai procurar o que fazer. Quando aquilo começar a ficar aqui, eu ter a certeza que está ficando tempo demais, chegou a hora de eu me voltar para Deus e me encher do Espírito Santo, querido. Isso é uma gestão inteligente das minhas preocupações. Agora não dá, eu não quero pensar sobre isso. Eu vou agora aqui ouvir um louvor, eu vou falar com Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar com pessoas que estão falando a respeito da Bíblia, eu vou ouvir uma ministração aqui no meu celular, eu vou dar uma ligadinha para alguém, porque você vai interrompendo o processo de embriaguez, você vai deixando aquela preocupação para lá e você então começa o processo de se encher do Espírito. Quando o Espírito Santo ele se enche dentro de você, ele cresce, se desenvolve dentro de você, o que vai acontecer é que essa preocupação ela vai voltar ao nível que ela deveria estar. E isso é que a gente precisa fazer para as nossas vidas, queridos. Tá? E como a gente faz isso? Eu queria trazer aqui um exemplo para vocês de Neemias. Alguém lembra aí quem foi Neemias na Bíblia? Neemias, querido, foi uma pessoa, foi um copeiro do rei, um homem de Deus, que Deus tem um livro na Bíblia chamado Neemias, viu? E a minha sugestão é que você, essa semana, leia o livro de Neemias. Você vai aprender muito com um grande especialista, estrategista em como lidar com as adversidades. Esse cara foi fantástico, viu? Então, eu queria trazer alguns pontos do livro de Neemias para a gente aprender a lidar com as nossas preocupações. Primeiro, eu preciso fazer essa gestão inteligente. Então, eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando. Opa, eu estou pensando demais nisso aqui. Então, eu tenho que deslocar. É uma escolha, tá? Eu tenho que deslocar a minha mente para o Espírito Santo. Não esperar que esse negócio me domine. Eu vou, então, deslocar para o Espírito Santo. Eu vou ser cheio dele. E isso vai fazer com que eu exerça controle sobre essa preocupação na minha vida. Uma vez feito isso, como que eu sano, então, essa preocupação? Porque não adianta toda hora a preocupação surgir, eu olhar para o Espírito Santo, mas eu não tomar nenhuma atitude em relação a essa preocupação. Eu preciso. Ela não está me apontando um problema, então eu tenho que ir lá e resolver esse problema da forma como Deus me ajuda a resolver esse problema. Então, primeiro, querido, a gente tem que, Neemias, no capítulo 1, se você ler lá, você vai perceber que no capítulo 1, ele pede para ser informado pelos seus irmãos que vêm lá de Jerusalém, do que estava acontecendo em Jerusalém. Né? Naquele tempo, Jerusalém, né, Israel, estava debaixo do jugo da Pérsia, eles tinham dominado, né, Jerusalém, destruído Jerusalém, eles trouxeram as pessoas para o cativeiro e Neemias era um cativo. Mas como ele era de alta patente, ele acabou chegando a ser o copeiro do rei, do imperador da Pérsia. Então ele estava lá e aí chega alguém falando para ele o que estava acontecendo com Jerusalém. E ele pede para essa pessoa contar tudo, não precisa esconder nada. Ele conhece, querido, toda a extensão do problema que ele iria enfrentar. Muitas vezes a gente se preocupa demais com alguma coisa, mas a gente não tem a coragem de conhecer o verdadeiro problema. A gente tem facilidade em criar cenários na minha mente, mas eu não vou lá para saber o que está acontecendo mesmo. Então, eu tenho um problema no relacionamento, aí eu fico criando aqui, aquela pessoa deve estar falando isso de mim, deve estar fazendo isso, deve estar falando um monte de coisa, e não sei o quê. Mas eu não vou lá para saber, para tirar limpo. O que está acontecendo? Como que a gente resolve isso? Sabe, colocar em pratos limpos foi o que Neemias fez. Neemias falou assim, não me esconde nada. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo lá em Jerusalém. E aí era um parente dele, inclusive, ele conta tudo o que está acontecendo. Era coisa terrível, mas ele não se furtou de nenhum detalhe. A gente precisa, queridos, para nós resolvermos uma adversidade que está trazendo preocupação para o nosso coração, conhecer o que realmente está acontecendo.
Tem coisa que a gente não pode esperar que as pessoas venham falar para a gente tem que ir lá e conhecer. O que está acontecendo na minha empresa? O que está acontecendo nesse relacionamento? O que está acontecendo com essa questão financeira aqui? O que está acontecendo? Eu tenho que saber o que está acontecendo, sabe? Porque dentro disso, dentro daquilo que eu fico sabendo, vai começar a aparecer como eu posso resolver, os caminhos para me resolver. Mas se eu só ficar me preocupando, que está tudo errado, que não dá certo, que não vai para frente, mas eu não ir lá, colocar a mão na massa, querer realmente resolver, as coisas não serão resolvidas. E Neemias é esse tipo de pessoa. Neemias, ele conheceu todo o problema. Segunda coisa, você vê no capítulo 1 de Neemias também, ele foi orar a Deus. Ele conheceu toda a extensão do problema e ele não entrou em desespero. Então, eu estou passando para você aqui um processo. Primeiro, você conhece a extensão do problema. Segundo, você pega toda essa extensão do problema e vai falar com Deus. Deus é o nosso guia, queridos. Deus é quem abre as portas da nossa vida. Deus é a última palavra em relação à nossa vida, aos nossos relacionamentos, a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se nós não crermos desse jeito, a gente vai ficar com o nome de cristão, mas patinando dentro da vida. Deus tem que ser a pessoa que dá a última palavra, que dá o caminho para você. Você tem que confiar nele. Então, Neemias pegou toda a extensão do problema e foi lá orar. Leia lá, a oração de Neemias é linda, no capítulo 1. Então, ele lê, ele se entrega a Deus verdadeiramente, ele chora, ele fala com Deus, ele faz de coração realmente, não é uma oração formalzinha, uma oração qualquer, não, de palavras montadas, é uma oração de coração. Então, conheci o problema, orei e falei com Deus sobre o problema. Agora, eu tenho que fazer o terceiro passo, que está no capítulo 2 de Neemias. Pode ler. Tenho que ter a coragem de me levantar e falar com as pessoas que podem me ajudar a resolver esse problema. Sabe, queridos, primeiro, Deus não nos criou para viver sozinhos. Ponto. Deus não nos criou para viver sozinhos. Então, nós precisamos, sim, ter ajuda, mas a ajuda das pessoas certas na nossa vida. Não adianta eu ter um problema no meu banco e ficar reclamando para o meu vizinho. Não vai resolver absolutamente nada. Eu tenho que me levantar e resolver o problema com quem pode resolver. Neemias faz isso. Ele está lá servindo o rei, né? O rei percebe que ele está meio tristão. Aí o rei pergunta para ele assim, o que está acontecendo, Neemias? Está meio triste aí? Aí ele faz uma oração rapidinha a Deus, né? Aquela oração rapidinha na mente. E ele fala, então, para o rei, rei, como que eu vou estar feliz se a minha cidade, onde eu nasci e tal, está tudo destruída, e está assim, assim, assim. Aí o rei fala, o que você quer que eu faça, então? Aí ele tem um plano já aqui dentro. Olha como Neemias era inteligente. Então, rei, eu vou precisar disso, disso, disso e disso, eu quero resolver, quero ir para lá e fazer isso, isso, isso. O rei fala assim, tá bom, pode ir e pode resolver essa questão na sua vida. Ou seja, ele foi falar com quem poderia realmente ajudar ele. Não ficou falando com as pessoas, mas foi falar com quem podia resolver a sua vida, queridos. Outra coisa que ele faz também ele faz, então, a sua parte. Chegando lá no capítulo 3, você vai perceber que ele vai lá e ele começa, então, a fazer os seus grupos de trabalho, ele faz um reconhecimento de toda a área que tinha o problema, eram os muros que estavam caídos lá em Jerusalém, e ele se propõe a levantar os muros, e aí ele vai lá, queridos, e ele coloca a mão na massa. Você vê esse homem fazendo a sua parte. Ele creu em Deus, ele realmente entendeu que Deus tinha um plano na vida dele, falou com as pessoas importantes que deveriam ajudar ele, e ele foi lá e colocou a mão na massa. E muitas coisas que ele tinha que resolver não estavam ao seu alcance. Então, o que ele fez? Ele fez aquilo que estava ao seu alcance e ele confiou que Deus ia fazer aquilo que estava ao alcance de Deus. Ele tinha muita oposição naquele momento, tinha lá pessoas que não queriam que Jerusalém tivesse os seus muros levantados novamente. E essa oposição ele colocou diante de Deus e ele foi avançando, avançando, fazendo a sua parte
e confiando que Deus ia fazer a dele, fazendo a sua parte e confiando que Deus ia fazer a parte dele. Sabe qual foi o final desse livro? No final desse livro, você vai ver que Neemias consegue terminar o seu trabalho. Qual que é o trabalho dele? Erguer os muros de Jerusalém, queridos. E eu quero terminar dizendo, queridos, que nós temos que erguer os muros em torno do nosso eu interior, do nosso coração. A gente tem que erguer os muros em torno da nossa vida. Existem coisas que são muito mais importantes e prioritárias na nossa vida do que todas as preocupações que o mundo coloca para a gente resolver. Eu não vou resolver aquilo que eu preciso resolver com a minha vida emocional destruída, como terra arrasada, que tudo aquilo que o mundo lança passa para dentro de mim, me faz mal, me joga de escanteio. Não. Eu vou começar a resolver de maneira correta os meus problemas quando, dentro do meu coração, eu levantar um muro que vai fazer a separação, a limitação daquilo que eu permito entrar dentro do meu coração e daquilo que eu mantenho do lado de fora. Dentro desse processo, com a ajuda de Deus, você vai conseguir colocar a sua preocupação no lugar que ela deve estar. Como eu falei no início, é impossível ficar sem se preocupar, mas é possível não deixar, irmãos, que a preocupação se torne um monstro na nossa vida. Olha, tudo que você tem para resolver, eu quero que você pense em tudo agora. Eu vou dar 5 segundos para você. Pense em tudo que você tem para resolver. Não só agora, tudo que você tem para resolver em toda a sua vida. Pode colocar no mesmo saco, no mesmo patamar, tudo. Desde que você nasceu, todos os seus problemas. Sabe, eu não sei qual é a sua idade, mas sabe, todos esses problemas, desde o dia que você nasceu, não chegam aos pés de quem você é, querido. Você é especial. Você é uma pessoa com que Deus sonhou para trazer à existência e viver um relacionamento de amor com Ele. Você acha que Deus ia trazer você para você viver refém das preocupações da vida? Não, que de maneira nenhuma. E dessa forma, vivendo refém das preocupações, eu não consigo ver a atuação de Deus na minha vida. Lembre-se, o seu interior, ele sempre será ou deve ser mais importante do que todas as preocupações que a vida lançar sobre a sua vida. E você aprendeu hoje como fazer uma gestão inteligente das suas preocupações, já que nenhuma preocupação é mais importante do que eu, então eu não vou me embriagar com a preocupação. Eu não vou me embriagar com a minha vida financeira. Eu não vou me embriagar com o meu problema com o meu marido, com a minha esposa. Eu não vou me embriagar com o problema no meu serviço. Eu não vou me embriagar porque eu já tenho essa idade e não conquistei o sonho que eu queria desde menino. Eu não vou me embriagar com isso. A hora que eu começar a pensar nisso, ou eu tenho uma atitude como Neemias, ou então, quer dizer, eu deixo para lá, porque eu já fiz a minha parte e agora é Deus que tem que fazer, a minha parte é eu me encher do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo que você tem ânimo, que você tem força, que você tem fé para vencer as preocupações e as adversidades da vida. E não é vendendo vendendo a sua saúde emocional, negociando a sua saúde emocional com as preocupações, querido. Então a gente tem que começar a fazer essa gestão no nosso interior. Porque senão, Deus não vai fazer sentido na nossa vida. Deus trabalha com aquela pessoa que está fazendo essa gestão no nosso interior. Se eu estiver vendido às preocupações, eu não consigo encontrar Deus, querido. E talvez nessa noite, Deus ele está tão preocupado em como está a sua vida emocional, a sua estrutura física, talvez algumas coisas que vêm aparecer na sua saúde, algumas coisas que vêm acontecendo dentro do seu lar, que ele está te chamando para assim, olha, Wagner, né? Cada um de vocês não precisa morrer diante dessa preocupação, meu querido.
Você é mais importante do que qualquer preocupação ou problema da vida. Por isso, irmãos, vamos lutar para que a gente faça uma gestão mais inteligente das nossas preocupações, para que a gente não sofra tanto como tantas pessoas vêm sofrendo, realmente se dobrando ao que o sistema do mundo tem lançado de inversão de valores no nosso interior, se dobrando, querido, verdadeiramente a uma vida superficial, que se preocupa só com aquilo que é fora e negocia aquilo que é importante, aquilo que é o meu coração, o meu espírito, a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Não abra mão disso. Deus quer colocar mais qualidade de vida nos seus dias, para que você viva a vida leve, que Ele tem para você. Mas isso só será possível se você dar um passo e fazer essa gestão das suas preocupações. Amém? Eu quero agora fazer uma oração para que tudo aquilo onde eu não tive a capacidade de lançar no seu coração a semente de Deus, o Espírito Santo, que fala com a gente, eu amo ele, porque ele fala com a gente da forma como a gente entende, né? Então, fala comigo de um jeito, com a Liliane de outro, com cada um dos irmãos de outro, porque ele vai trazer essa palavra, vai mostrar como você colocar ela em prática. Mas você tem que refletir sobre essa palavra. Combinado? Então, de propósito para a semana, eu coloquei aqui: tenha coragem para falar com quem pode resolver esse problema que você está vivendo. Amém? Vamos orar? Pai amado e bondoso, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento tão especial, tão maravilhoso, tão abençoado, Senhor, aonde nós tivemos a oportunidade de ouvir, de ministrar a tua santa e bendita palavra, Senhor. Muito obrigado por cada vida que esteve conosco, por cada família representada, papai. Senhor, eu sei que as preocupações da vida chegam, Senhor, para cada um de nós. Mas sei também, Senhor, que o teu grande e poderoso amor pode nos ajudar a fazer uma gestão melhor do nosso interior, para que a gente possa, meu Deus, viver uma vida de qualidade, uma vida, um tempo de qualidade, de descanso, um tempo mais leve diante do Senhor, Pai, colocando as preocupações no seu devido lugar e com a ajuda de Deus, Senhor, e trabalhando com excelência, poder resolver tudo aquilo que nos preocupa. Pai amado e bondoso, eu coloco cada vida nas tuas mãos. Eu te agradeço por esse momento especial. Que o teu Espírito possa continuar falando em cada coração, Senhor. E que o Senhor possa nos dar uma noite de paz e tranquilidade, abençoado pelo Senhor e pelo teu Espírito. É o que eu te peço e eu abençoo cada vida e cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.